Olá, boa noite. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Agradecendo pela oportunidade de estar falando sobre um assunto que eu gosto muito e também acredito ser bem relevante para os nossos dias, uma reflexão que nos faz pensar quem nós somos, a nossa história e o que podemos mudar, o que podemos buscar de Deus sabedoria para fazer diferente e também buscar sabedoria para potencializar aquilo que foi feito correto, aquilo que homens e mulheres entenderam como palavra de Deus e foram instrumentos de Deus para conduzir a história. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos eles que vão ouvir essa mensagem, essa aula. Que Deus continue nos abençoando. A classe é a formação do discípulo na EBED, da PUC Floripa. Acreditando que a formação do discípulo o formar discípulo não é teoria, ele só se concretiza quando vai para a prática, quando vai para a convivência, quando vai para o ensino mútuo de uma pessoa com outra, um relacionamento, comunhão, e é uma grata tarefa, uma grata missão de capacitar outras pessoas. Então, o objetivo maior é esse, né, de aprender para passar para outros. O tema é a história do cristianismo, o que temos a ver com isso, a quarta aula. Nós temos que entender que a história do cristianismo é a nossa história. Esses 2000 anos de história tem a ver conosco. As ações do Espírito Santo na igreja. E muitas vezes a gente acha que não tem a ver, né? Parece que é só um relato de livros. Tem tudo a ver. Nós vivemos hoje o reflexo dessa história. E sempre peço a Deus que nos dê capacidade de fazer e continuar fazendo a história, pertencer à história de Deus, né? A história de Cristo, a história da sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo, que é o texto que nós usamos, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Então, para todos nós entendemos dessa forma, que igreja, ela não é a instituição. A instituição é uma forma de ser igreja, né? Onde a gente se reúne para congregar, para louvar a Deus e para nos abençoarmos mutuamente, né? Mas a igreja é uma igreja invisível, onde Cristo é o cabeça dessa igreja e nós somos os membros dessa igreja. Então, que o Senhor nos capacite como membros, né? E sabendo que essa história já está também numa perspectiva futura, escatológica, ela já está com Cristo. A igreja já está reinando com Cristo. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o romanismo e sua influência na igreja. A igreja, então, começa ali com Cristo, né? Na sua morte e ressurreição. Então, ali em Atos, a gente vê já o ministério da igreja, ali, dos apóstolos, ministrando a palavra, né? E o crescimento dessa igreja também. Essa igreja, em pouco tempo, ela tem um crescimento enorme, apesar das diversidades, apesar da perseguição impiedosa sobre a igreja. A gente percebe a mão de Deus, o mover de Deus, onde essas pessoas iam. Então, elas levavam então o testemunho do evangelho, e muitas pessoas se convertiam, ao ponto do Império Romano observar esse crescimento e perseguir essa religião, essa nova religião, né, que eles não entendiam. E nós já vimos, então, que o imperador Constantino se converte. Então, o imperador do grande Império Romano se torna cristão e as coisas mudam. Nós temos, então, a igreja apostólica, igreja católica apostólica, quer dizer, a igreja universal dos apóstolos, né? E aí, quando ela se junta ao império, ela se junta ao Estado e ela se torna, então, romana. Então, hoje nós temos a igreja católica apostólica romana, tá? E tudo isso é influência do romanismo. A conexão da igreja ao Estado. Quando Constantino uniu a igreja ao Estado, só que qualquer pessoa integrasse, independente de sua condição espiritual, seu propósito era mais político que religioso. Você conseguiu unir seus súditos
Se conseguisse unir seus súditos pagãos e cristãos em um único povo, ele consolidaria seu império. Então, isso é muito claro o que passa na cabeça de um governante, de um político, né? De uma pessoa que governa. O que ele quer? Ele quer a união, ele quer a adesão de todos os seus súditos. E com essa oportunidade, então, da igreja, né? Dessa conversão, e de a igreja se associar ao império, ela se torna a igreja do império. E aí a gente vai ver que ele fez de tudo para que as pessoas, então, fizessem parte dessa igreja, tá? Fizessem parte dessa unidade, e assim era mais fácil para ele governar. No ano 324 depois de Cristo, quando o imperador Constantino uniu a igreja ao Estado, dezenas de milhares lotaram a igreja, influenciadas pela política, pela vantagem e pelo modismo. Este foi o começo da grande mudança. A igreja perdeu-se seu caráter peregrino e casou-se com o Estado. Então, essa igreja ela não tinha essa identidade geográfica, e aí quando ela, então, se vê fazendo parte do império, ela começa a sentir os benefícios de fazer parte do império, e as pessoas, então, começam a querer fazer parte dessa nova religião, tá? O método empregado por Constantino consistiu na doação que este imperador fez aos bispos da igreja. Ele doou certa quantidade de majestosos edifícios chamados basílicas. Os templos pagãos foram restaurados a fim de que fossem transformados em templos cristãos. E ainda destinou grandes somas de dinheiro para a sua decoração e os ritos estabelecidos. Então, a igreja, onde não se via uma característica física, né, um local físico, assim, que as pessoas, então, olhariam e se identificassem, com a igreja imperial, já se começa a ter esse local físico. Então, Constantino, o imperador, toma, né, porque esse imperador ele pode todas as coisas, né, então ele toma esses templos de outras religiões e as transforma num templo cristão. Ele começa a adornar esse novo templo, as basílicas, com adereços cristãos, né, com símbolos cristãos, e começa, então, a investir capital para isso, né. O imperador forneceu também luxuosos vestimentos ao clero, e logo o bispo se achou coberto de ricas vestes. Sentado sobre um magnífico trono na parte alta do interior da basílica, com um altar de mármore adornado com ouro e pedras preciosas. Uma adoração formal foi adotada e o próprio caráter de pregação foi alterado para agradar seus novos membros. Assim, o bispo de Roma, que mais tarde veio a ser chefe da Supremo da Igreja Organizada, tornou-se também o Supremo da Igreja Romana. Então, foi uma mudança paliativa, né? E gradual também. Então, aos poucos foram juntando num determinado local, ornamentando esse local e ornamentando as pessoas que frequentavam esse local, os líderes dessa igreja, melhor dizendo, né? Então, aqueles servos do Senhor humildes, lá, pessoas que tinham uma liderança dentro do contexto cristão, mas ela não tinha nada a ver com status, mas com uma vontade de servir a Deus apenas. Esses líderes começam, então, a ter uma postura diferente, não só uma postura, também uma vestimenta, um olhar diferente, né? Então, ele não era mais aquelas pessoas eram iguais às outras, né? Isso que é muito fantástico no cristianismo, onde qualquer um, a igreja veio unir a todos, né? Não tinha rico, pobre, negro ou branco, não tinha cor nem raça, e de repente surge aí o clero, com toda a pompa do clero, né? E aí essas pessoas, então, não são mais iguais. Essas pessoas são diferenciadas, então, e pelo que percebe até nos dias de hoje, então, isso é mantido, né? Entre as primeiras alterações decorrentes dessa união, destaca-se a introdução do culto à Virgem Maria, estabelecida em 381 d.C., no culto pagão. A mulher e o filho eram os grandes objetos de adoração. Da mesma maneira, ocorre na Igreja Romana e logo se predomina a adoração de Maria como mãe de Deus e de seu filho. Então, era muito, também acontecia muito naquele contexto, onde as pessoas tinham essa figura feminina. E dentro do cristianismo não havia uma figura feminina, porque nós temos ali
um só Deus, né? Se manifesta na Trindade, onde temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, para que houvesse uma integração maior, trouxe, então, a figura então, de Maria para os cultos da igreja. Então, nós temos agora a figura feminina, e ela não era uma figura qualquer, né? Era a mãe de Jesus, né? A mãe do homem Jesus, mas na prática ela tem quase que um status de divindade, como mãe de Deus, né? E mãe de Jesus Cristo, tá? Santos intercessores. Quando a igreja romana acha entre seus membros de sua comunhão indivíduos tidos como piedosos ou ilustres em razão de certos poderes milagrosos, sustentam que podem ser canonizados e contados entre seus santos, como mediadores entre Deus e os homens. Que eles possuem influência suficiente diante de Deus para obter deles os favores que solicitou, e que, portanto, são competentes ou idôneos para acolher as nossas orações e súplicas. Ou antes, segundo declaração do Concílio de Trento, os santos que reinam juntamente com Cristo rogam a Deus pelos homens, e é bem útil invocá-los humildemente e recorrer às suas orações, intercessão e auxílio. Também havia, dentro desse contexto de pessoas do Império, pessoas que criam em outras divindades, em outros deuses. Então, para que houvesse mais integração dessas pessoas, começou a dar status para algumas pessoas cristãs que tinham uma certa relevância, ou até mesmo criada uma certa relevância, e essas pessoas, então, começaram a ser, de certa forma, adoradas, né? Como pessoas diferentes e pessoas que poderiam interceder pelo povo, né? Pessoas que ouviam, então, as orações, as súplicas do povo e intercediam diante de Deus. Quando se descobriu, depois do estabelecimento do cristianismo, nos tempos de Constantino, que muitos dos pagãos se confortariam exteriormente com o cristianismo se lhe fosse permitido conservar, em particular, o culto de suas divindades tutelares, concedeu-lhes permissão para isso, mudando tão somente o nome de Júpiter para Pedro e o de Juno em Maria, e aconteceu que continuaram a adorar suas antigas imagens, depois de batizados sob novos cristãos. Então, o que nós podemos ver nessa imagem aqui é bem isso, né? A igreja se torna um lugar diferente, um lugar luxuoso, um lugar que mostrava todo um resplendor de poder também, né, de poder financeiro, porque os seus adornos eram de ouro e prata, lindos quadros, pinturas relevantes, obras de arte, e seus santos, né? E aí, dessa forma que nós podemos perceber aqui, ela contemplava todo aquele povo, né? Gregos e troianos, né? Romanos e gentios, não batizados e não convertidos também, né? Mas foi isso que aconteceu. O imperador, com a igreja do Estado, a igreja do Império, ele consegue, então, dar esse status, então, à igreja, né? A igreja cristã, aquela igreja que se reunia nas catacumbas, aquela igreja que se reunia em pequenos grupos, nas casas, ela deixa de ser relevante esse contexto e passa para um outro contexto com maior relevância, que era, então, essas novas basílicas luxuosas e proeminentes, né? E aí era quase que um modismo frequentar a igreja. As pessoas queriam ir ver esse esplendor, as pessoas queriam fazer parte disso, independente da sua espiritualidade, independente da sua confissão de fé. As pessoas queriam estar inseridas dentro desse novo contexto. A característica principal do paganismo era uma enorme quantidade de divindades e um verdadeiro exército de mediadores. Roma papal, no seu processo de paganização, perdeu a distinção cristã. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, em 1 Pedro 2,5. E tornou-se idólatra ao canonizar uma longa lista de santos, constituindo os mediadores e advogados entre Deus e os homens. Então, essa história do paganismo, né, desse pequeno problema que se tinha aí, das pessoas terem suas
seus apegos a divindades familiares, a questões históricas também, né? Apegos. E aí a igreja resolveu isso com os seus santos, trocando a mensagem do evangelho, onde diz que Cristo é o único mediador, né? E essas pessoas se tornaram, então, esses novos mediadores, fugindo, então, à essência da palavra de Deus. Saliente-se que os católicos romanos não dão aos seus santos o nome de deuses ou semideuses, mas é inegável o fato de muitos homens e mulheres mortos, cujas almas, segundo se crê, estão no céu, receberam um verdadeiro culto religioso semelhante em muitos aspectos ao da mitologia clássica do Império Romano, por sua vez, herdada do paganismo. Se você conversa com um católico romano, ele justamente diz isso, né? Que só há um Deus, só a pessoa de Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo, eles acreditam na Trindade, mas na prática eles têm essa devoção e essa forma de idolatrar os seus santos, né? Chamados santos da igreja. E a gente vê isso nas orações, né? No acender de velas, nas penitências, nas festas, né? Verdadeira adoração a esses santos, apesar de negarem qualquer tipo de idolatria. Festas religiosas. Quando Constantino abraçou o cristianismo, houve a tentativa de harmonizar o cristianismo com o paganismo e ambas as religiões passaram a ser toleradas. Aquilo que antes era considerado impossível tornou-se praticável. Agostinho, que viveu a época dessas terríveis mudanças no seio do cristianismo, escreve: quando se firmou a paz, a multidão dos gentios pagãos, que estavam ansiosos por abraçar o cristianismo, foi impedida de o fazer porque estavam acostumados a passar as festas em embriaguez e orgias diante dos seus ídolos, e não podiam facilmente abandonar esses perniciosos e antigos prazeres. Pareceu bom, entretanto, aos nossos chefes favorecer a esta parte da fraqueza dos gentios, substituir essas festas que tinham que abandonar por outras em honra aos seus mártires, que pudessem ser celebradas com alegria semelhante, embora sem a mesma impiedade. Então, toda aquela questão cultural, aquela questão das festividades que esses pagãos tinham com relação aos seus ídolos e muita orgia, né? Muita promiscuidade, eles tinham uma dificuldade enorme de largar, de fazer concessões, puxa, né? Não dá fazer, não dá então para aceitar Jesus. E aí deu-se um jeito então de criar uma novas festas, né? E celebrando outros ídolos que se tornaram então os santos católicos. E até hoje nós temos essas festas, né? Festas de reverência a Maria, reverência aos santos, que se proíbe, né? As orgias, a promiscuidade, mas a figura central, que é Jesus Cristo, se perde nessas festas, As festas da Virgem Maria, de São João Batista e de diversos apóstolos tomaram o lugar das solenidades que celebravam a entrada do sol no signo do zodíaco, de acordo com o velho calendário juliano. Sobre a verdade dessas asserções, não pode haver a menor dúvida, pois ainda hoje é evidente a coincidência de algumas festas cristãs com as festas do paganismo, né? Então, a gente no Brasil tem muito disso, né? Essas festas de Corpus Christi e tal. E a gente vê essa peregrinação, esse flagelo, essa devoção dessas pessoas. Isso tudo é influência do romanismo na causa cristã, na doutrina cristã, na prática cristã, e hoje absorvida por boa parte da sociedade. Vamos falar do Natal. Não vamos nos deter em muitos. Nós temos assuntos aqui, como eu já disse, né, quando a gente fala sobre a história da igreja, a gente tem um assunto por ano, assim, a gente tem muito assunto para muito tempo, né? Então, a intenção é trazer questões mais pontuais, tá? Então, o Natal é uma data que todos nós celebramos e também tem influência do romanismo. O aspecto pagão do Natal é a data de 25 de dezembro, rejeitada por muitos especialistas em histórias e cronologias bíblicas. A data do nascimento de Jesus ainda não foi satisfatoriamente definida. Assim, o nascimento de Jesus foi comemorado no dia 20 de maio no Egito e na Palestina, até o século III. Em outros lugares, no dia 6 de janeiro, no dia 25 ou 28 de março.
Então, isso é claro para todos nós, né? Não há nenhuma evidência que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, tá? Então, fizeram-se então uma adaptação. O imperador Aureliano estabeleceu em 275 a comemoração obrigatória da Natividade do Sol Invicto no dia 25 de dezembro, data que foi adotada pela Igreja Romana a partir do ano 336 para a comemoração do nascimento de Jesus e como reação ao paganismo. Então, já havia então uma devoção pagã nessa data, dia 25, então só foi alterado o objeto da adoração, né? Tirou-se então essa adoração ao sol e colocar então a pessoa mais importante, né, na fé cristã, que é Jesus, nessa data, para aplacar os ânimos e também para conseguir mais adeptos, mais seguidores então dessa igreja, né, dessa nova religião. O cristianismo originário de Roma avançou tanto na sua tentativa de cristianizar o Natal que acabou consagrando até mesmo o pinheiro como símbolo natalino, não desconhecendo, por certo, que era esta árvore preferida de Tammuz. Tammuz era um deus antigo, né, que também, na sua prática religiosa, usava, então, a figura do pinheiro como adoração. E aí, queridos, nós nos deparamos, então, com a nossa prática hoje, tá? Nós vamos, no final, falar um pouco sobre isso, tá? O que isso tem nos influenciado ou não nos influenciado como protestantes. A Páscoa, simbolizando a renovação da vida, a volta da primavera e a ressurreição de Cristo, a Páscoa está presente em todo o mundo. Ela já existia muitos séculos antes de Cristo, era praticada pelos povos de Israel em comemoração à saída do Egito. A Páscoa bíblica, portanto, consumou-se em Cristo, que instituiu como um novo memorial a sua ceia, na qual o cristão comemora a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a nossa crença, né? Nós acreditamos que Cristo morreu em nosso lugar, e Cristo ressuscitou, e nós aguardamos o seu retorno, né? Porque isso é a promessa. Novo céu, nova terra, nova igreja, juntos, remidos, né? No século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo, santificando-se desta maneira o uso originalmente pagão. Pilha de ovos coloridos começaram a ser benzidos antes de distribuídos aos fiéis. A partir de 1928, quando o cacau começou a ser industrializado em larga escala, os enfeitados ovos de galinha foram substituídos pelos de chocolate. E assim continuou o antigo costume pagão de presentear com ovos os amigos na Páscoa. E, por fim, o coelho, como símbolo da fecundidade, apareceu por volta de 1215 na França. Uma mistura de mitologia pagã com a simbologia cristã paganizada. Então, amados, né, nós nos deparamos com essas questões, com essa influência romana na nossa prática cristã nos dias de hoje como protestante, né? E a pergunta que eu faço para você: você acredita que o romanismo também influenciou a igreja protestante nos dias de hoje? Quando nós celebramos a data dia 25, quando nós ordenamos as nossas igrejas, a nossa casa com pinheiro, quando damos presentes nessa data, quando celebramos a Páscoa e comemos, então, ovos de chocolate, ou chocolate em forma de coelho, né? Isso interfere na sua fé? Particularmente, não. Particularmente, no meu caso, eu digo não. Porque nós não fomos influenciados por essa cultura pagã. Nós não reverenciamos nada dessa idolatria pagã que se tinha, né, como prática. O nosso significado não muda nada do nosso objeto de fé, que é Cristo Jesus. O Natal sendo comemorado no dia 25, o nascimento de Cristo, mesmo sabendo que não foi, é uma data, apenas uma data, que temos total liberdade de lembrarmos de Jesus, né, do nascimento, da importância do nascimento de Jesus, como também da Páscoa, que é a importância da sua morte e da sua ressurreição. Então, quando nos deparamos, né, com tudo isso, nós temos que também olhar nosso contexto. Isso não estamos negociando nossa fé. Quando a gente olha, nós vivemos num mundo
capitalista, né? Mercantilizado. Então, essa necessidade de comprar e vender, né? De movimentar a economia, e por isso se vende, então se dá presente no Natal e se dá chocolates na Páscoa. Mas essa não é a essência da nossa fé. Então, mesmo que façamos, não altera, particularmente, não me altera em nada. 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 Um pouco a minha crença em Cristo Jesus, meu amor, minha fé. E não é porque eu como chocolate ou porque outra pessoa não come chocolate que a gente deve julgar. E aí, muitas vezes, a gente perde justamente isso. A gente perde o foco e começa a olhar os periféricos e começa, então, um julgamento, né? Você faz isso, então você não é cristão. Então, se você faz isso, você é cristão. Então, não há essa... Não vejo nenhuma sanidade nisso também, nenhuma coerência em dividirmos, né? Já que nosso alvo, nosso objeto de fé é Jesus Cristo. Como você lida com essa influência? Né? Então, a gente lida, aquelas que têm a ver com o protestantismo, né? Quando a gente olha para o católico romano, nós temos que entender que eles fazem... A Igreja Católica Romana faz parte da nossa história. Somos irmãos em Cristo Jesus. O católico também crê na salvação em Cristo Jesus, crê também em Deus como Criador, no Espírito Santo como Consolador, e cremos na ação de Deus na vida dessas pessoas. Agora, nós não somos coniventes com práticas práticas de fé, doutrinas de fé que são contrárias à palavra. Nós não apoiamos, nós não endossamos e questionamos, sim, e vamos ser sempre questionados. É que para muitos, parece que o fato de ser protestante é como se a igreja começasse, a história da igreja, ou o início da igreja começasse com a reforma protestante. Não é verdade. Isso não é verdade. A igreja, a igreja protestante é uma igreja muito nova. Muito nova. Nós temos 500 anos de história. E nos últimos anos, né, dos 2 últimos séculos, é que a gente começa a perceber um crescimento maior dessa igreja, principalmente no século passado. Né? Quem nasceu na década de 50, 60, 70, 80, viu muito isso, viu muito essa transformação, onde nós tínhamos, então, algumas igrejas tradicionais, uma ou outra pentecostal, e de repente, em poucos anos, né, nós não sabemos nem quem nós somos, né? Nós temos igrejas, então, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, temos igreja pós-pentecostais, temos diversas denominações, inúmeras denominações surgindo, formas diferentes, né? E então o que nós precisamos buscar nesse contexto histórico que nós estamos hoje é discernir esse momento. Então, toda essa romanização da igreja que causou muitos males no passado, hoje ela é quase que irrelevante, apesar de existir fortemente no nosso país e principalmente na América Latina, né? Mas nós temos que discernir um momento que nós estamos vivendo onde a pós-modernidade veio para mudar muito rápido a cultura. As coisas para ser implantadas demoravam anos para acontecer e hoje não. Hoje se muda muito rápido, é implantadas as novidades muito rápido, né? E aí muitas vezes nós caímos nos erros, né, de defender então as instituições locais e perder o foco. E muitas vezes negociamos a nossa postura, a nossa fé, a nossa doutrina em prol de números, em prol de status, né? Em prol de fortalecer as instituições religiosas, né? E não é assim. O crescimento ele é orgânico, ele é um crescimento natural, onde as pessoas se convertem e elas então são compelidas pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar a sua fé. E assim o Espírito Santo tem liberdade. Não somos nós que convertemos pessoas, não é dando favores ou fornecendo conforto para as pessoas que as pessoas vão se converter. Não, e nem mesmo com uma boa pregação.
E nós almejamos isso, sempre fazer o melhor, né? Pregar, um ensino ser o melhor, com excelência, mas ainda é uma ação do Espírito Santo de Deus. Amém por isso também. O Espírito Santo de Deus tem a liberdade de convencer o coração do homem, né? E trazê-lo ele para Cristo, uma nova realidade, uma transformação de corpo e mente. Então, o que nós precisamos é continuar focados nesse anúncio da palavra, nessas boas novas do Evangelho, na missão que temos de fazer discípulos, conforme a missão que Jesus nos deu, né? E discernir nosso tempo. Nós estamos com dificuldade disso, assim. O tempo que nós vivemos hoje, essa questão que nós estamos vivendo hoje de forma global, né? Essa pandemia que nos tirou dos lugares públicos, né? Hoje nós temos tido cultos na PIB, mas com limitação de pessoas, né? Isso nunca aconteceu. Não só na PIB, como outras igrejas, eu conheço igrejas que não voltaram ainda para o presencial, né? Nem com limitação. Então, nós estamos nos adequando ao novo formato. Agora, quais serão as consequências desse novo formato na nossa vida? Nossa prática religiosa, nossa prática cristã, nós não sabemos. Então, que o Senhor nos dê, minha oração é essa, assim, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê condição de entender, de dar uma resposta a tudo isso que está acontecendo, para que as pessoas entendam que nós temos uma fé inabalável, nós temos uma fé que transforma vidas e que somos instrumentos de Deus neste mundo para fazer a diferença. Amém? E queremos continuar fazendo a história do Senhor, né, a história da igreja, mas que possamos ter uma resposta que possa condizer com a palavra de Deus. Né? Essa questão de que a igreja, falar de uma igreja vitoriosa, a igreja já é. Como eu sempre falo, né, na perspectiva escatológica, a igreja já está com Cristo Jesus. Cristo já reina sobre essa igreja, sobre os remidos, sobre os convertidos. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, quer dizer, a igreja não precisa de nenhum esforço humano, nenhuma torcida organizada para dar certo, ela já deu certo. Amém? Nós, então, na aula na quinta aula, na semana que vem, nós vamos estar falando sobre a igreja medieval. Esse tema, da igreja medieval, ele é mais estendido, porque é a maior parte do tempo da igreja, mais de 1000 anos de história, tá? Então, nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, para entrarmos na Reforma Protestante e chegarmos na igreja no dia de hoje. Eu louvo a Deus por você que está ouvindo essa aula, está vendo e está discernindo sobre isso, peço a Deus que essa aula, esse conteúdo possa realmente ser relevante para a sua vida, possa abençoar a sua vida, você possa questionar e buscar, ter um interesse maior pela sua própria história, né? Eu coloquei na descrição da matéria os livros, vários livros falando sobre a história da igreja, e com certeza você vai enriquecer muito o seu conhecimento da sua prática nos dias de hoje, olhando para a história da igreja, ok? A história da igreja tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa prática hoje. Então, que Deus abençoe, tenha um excelente domingo, uma excelente semana começando, Deus abençoe, te guarde, te proteja, e a graça do Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém.